Olá pessoal, tudo bom? Vamos aí fazer a correção do nosso exercício 3, que tratava sobre áreas de figuras planas. Principalmente a figura triângulo, certo? Apesar de que a gente teve também duas questõezinhas, uma envolvendo trapézio e uma envolvendo losango. Ok, pessoal? Vamos lá fazer a correção. Pega seu material e veja se você acertou todas as questões. Então, pessoal, fazendo aí a correção da nossa atividade, certo? É o nosso exercício de número 3. Se lembrem aí, ó, é o nosso exercício de número 3. Ele tem na sua primeira questão o seguinte enunciado. Diz o que, ó? Qual é a área de um triângulo que tem base igual a 12 centímetros e altura igual a 8,5 centímetros? Ok? Então nós temos o que, ó? Tá aí do lado, pessoal, como é que fica a figura de um triângulo, né? A gente vê, tem aí a base, ok? Que é a base, e do lado aqui a altura. A base ele coloca que é na questão 12 centímetros e a altura ele coloca que é 8,5 centímetros. Resta o que, pessoal? A gente só usar a nossa fórmula da área do triângulo, a fórmula tradicional, aquela formulazinha comum, que ele diz o que? Que a área do triângulo vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2, ok? Então, pessoal, usando essa fórmula, a gente vai ter, ó, a área do triângulo igual nossa base 12 vezes a altura 8,5 dividido por 2. Pessoal, eu posso simplificar aqui minha conta, ok? Como? Eu posso pegar o 12 aqui e dividir por 2, certo? Vai ficar o que? 12 dividido por 2, 6 vezes 8,5. Aí, pessoal, vou fazer essa multiplicação. 8,5 vezes 6. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 8, 48. E 3, 51. Eu tenho só um número aqui após a vírgula, então eu boto aqui um número após a vírgula. Meu resultado deu 51. Minha unidade de medida, pessoal, cuidado, é centímetro. Então, centímetros quadrados, certo? Centímetros quadrados. Essa daí, pessoal, é a nossa resposta da questão número 1. Passemos aí, pessoal, para a nossa questãozinha de número 2. Questão de número 2, ela traz o seguinte enunciado na questão da PUC do Rio, certo? Ela diz: a área de um triângulo retângulo é 30 centímetros quadrados. Sabendo que um dos catetos desse triângulo mede 5 centímetros, qual é a medida de sua hipotenusa? Então temos aí, vamos botar aqui do ladinho, sempre deixar aqui do ladinho, pessoal, o nosso desenho do triângulo, né? Ele diz, ó, que a área desse triângulo, no caso aí é um triângulo retângulo, né? Olha que o nosso triângulo lá em cima não é retângulo, mas podemos fazer aqui o desenho, imitar aqui, certo? Um desenho de não dá para fazer aqui perfeitinho reto, mas dá para imitar aí o desenho de ok? Então, pessoal, ele diz que a área, ou seja, esse espaço aqui dentro, essa parte aqui de dentro, ela corresponde a
30 centímetros quadrados. Ok? E ele sabe, diz aqui que um dos catetos mede 5 centímetros. Catetos a gente sabe que é o que? Catetos são os lados, certo? Que formam o ângulo de 90 graus, certo? O que forma o ângulo de 90 graus são os catetos. O outro lado, que é o lado maior, a gente sempre conhece como o lado maior, é a hipotenusa. Ok? Então, pessoal, um dos catetos, vamos dizer que esse mede 5 centímetros. Ele pergunta aqui, qual é a medida de sua hipotenusa? Ok? Ele quer saber a medida da hipotenusa. Pessoal, para saber a medida da hipotenusa, a gente tem que saber a medida dos lados, certo? Tem que saber a medida dos catetos. Para saber a medida dos catetos, o que foi que eu fiz? Eu chamei esse cateto aqui do lado, eu disse que esse mede 5, que é exatamente quem? A altura do nosso triângulo retângulo. O de baixo, que é a base, eu não tenho o valor dele, mas eu tenho o valor total da área, que é 30 centímetros. Se lembrem que a nossa fórmula do triângulo, da área do triângulo, é base vezes a altura dividido por 2. Pessoal, o que é que eu tenho na nossa questão? Eu tenho a área, certo? E tenho a altura. Falta me achar a base. Aurileudo, eu fiz diferente. Eu disse que embaixo que minha base era 5. Não tem problema, certo? O importante é a gente achar os lados, certo? Achar os lados, para depois a gente partir para a hipotenusa, ok? Então nós temos aí o que, pessoal? Só vou inverter aqui, eu vou botar base vezes altura, que é 5, dividido por 2, é igual a nossa área, que é 30. Ok? Vamos aqui já multiplicar em cruz, pessoal. Ó, base vezes 5 é vezes 1. Aqui é como se tivesse um 1 aqui embaixo, certo? Vou botar até aqui de azul, que é como se tivesse um 1, ok? Então vai ficar tudo isso aqui de cima multiplicado por 1, vai ficar 5b. Já posso botar assim, né? E 2 vezes 30, 60. O que é que eu vou fazer? Vou pegar esse 5, passar para o outro lado. Ele está multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ficar o quê? B é igual a 60 dividido por 5. Nosso B é igual a 12 centímetros, ok? Então a gente achou aí o tamanho da nossa base, 12 centímetros. A questão quer que a gente ache o quê? A hipotenusa, pessoal. Aí o apressado aqui achou a base, já ia marcar a letra C, né? Não é letra C. Ele quer que a gente ache, ó, a hipotenusa. Para achar a hipotenusa de um triângulo retângulo, a gente vai adotar o nosso famoso, querido teorema de Pitágoras. Ok? Então, nosso teorema de Pitágoras ele diz o quê? Que o quadrado da hipotenusa, que a gente chama de A, é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, B ao quadrado mais C ao quadrado, ok? Eu já tenho B e tenho C. B, a gente viu que vale 12 centímetros e C vale 5 centímetros. Então, A ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. A ao quadrado é igual. 12 ao quadrado dá igual a... É 12 vezes 12, que é 144. Mais 5 ao quadrado
é 5 vezes 5, que é igual a 25. Ao quadrado vai ser igual a 144 mais 25 dá o que, pessoal? Dá 169. É isso? Vou passar o quadrado para o outro lado da nossa igualdade. Ele é uma potência, ele vai virar uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 169. Então, A vai ser igual a raiz quadrada de 169. O número que multiplicado por ele mesmo de 169 é 13. Ok? Então, a medida da nossa hipotenusa é 13 centímetros. Resposta é letra D. Ok, pessoal? Tá aí a resposta da nossa segunda questãozinha.